Só botar aqui que eu tô sem camisa. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Vamos chegar para cá. Meu tempo ainda tem uma sobra, estou acomodando as pessoas, então vocês vão me dar uns minutos. Então, vamos ser generosos com o tempo aí, por favor. Chegar para cá, a gente fica mais pertinho aqui. Boa tarde para vocês. Meu nome é Fernando Zueli, eu sou head do Rita Saúde, que é uma plataforma de ecossistema de saúde do Grupo Sabin. E eu gostaria de agradecer aqui a oportunidade do grupo, a organização da Campus Party. O papo que nós vamos fazer hoje é híbrido, né? Então, para quem está no YouTube, nos assistindo aí também, boa tarde. Prazer ter você com a gente. E a conversa que a gente vai fazer hoje é... Vou soltar agora, hein? Tem 25 minutos. A conversa que a gente vai fazer hoje é uma conversa no estilo de conversa de beira de fogueira. Não sei se alguém aqui já foi escoteiro ou já ouviu falar de roda de fogo de escoteiro, mas é uma conversa mais informal, onde a ideia é a gente contar uma história, né? E através dessa história que a gente vai contar aqui, nós vamos comentar algumas coisas, entre outras coisas, quem ficar até o final vai saber a história do segredo do pão de queijo do Sabin, né? Brincadeira. Esse daí eu devia ter dito antes, né? Se tivesse colocado o tema na palestra, assim, o segredo do pão de queijo do Sabin, ia estar lotado, né? Mas, vamos lá, né? Quando o pessoal que é escoteiro, né, sabe um pouco mais disso, existe uma rotina, uma tradição que acontece em todo o final de acampamento, que é quando as pessoas se sentam à beira do fogo para poder ouvir sobre algumas histórias, né, e sobre algumas coisas que são importantes e, em geral, levar daquele evento ali algumas histórias, boas histórias e bons ensinamentos sobre tudo o que aconteceu. A ideia é que a gente faça isso hoje. Não vai dar para fazer uma dinâmica de warm-up aqui, né, para o pessoal poder a gente fazer uma enquete por conta das questões ainda de restrição sanitária, que a gente, apesar de estar no espaço aberto, ainda tem uma restrição de contato de algumas coisas, né? Mas a ideia é fazer essa construção hoje a partir de algumas questões que estão acontecendo, né, e que vem acontecendo nesse momento, tanto no cenário de inovação, quanto no cenário de saúde, né, e quanto no cenário global. E para isso eu escolhi uma história, né, que é a história de um personagem da saúde, né? E é uma história mitológica, por definição, mitologia é Marvel, né? Então, só que essa história, né, é a história de um ser mitológico que é o centauro, né? Não sei quantos aqui já ouviram falar do centauro, mas o centauro é um ser metade homem e metade cavalo. E um desses centauros, né, que é o Quirion, ele é um centauro que tem, né, que é o filho de Cronos com Filíria. Ele foi um ser que foi concebido por Cronos depois dele ter tomado a forma de cavalo para poder enganar a esposa e ter um filho com uma outra deusa, né, que é a Filíria. E nessa associação entre um ser e outro é que surgiu esse híbrido, né, na mitologia. E o interessante é que esse híbrido ele passou por dores ao longo da sua história.
E quando a gente fala de dor, isso a gente vai voltar a falar mais daqui um pouquinho. A dor, na grande maioria das vezes, é o grande propulsor ou grande motor para a inovação. Dores e desejos são os grandes motores aí quando a gente fala de inovação ou de transformação. E o detalhe que essa trajetória, né, ele recebeu, né, a educação, foi educado, foi criado por Artemis, né, que é o tema da missão, né, para a Lua, mas que também é o tema do palco, e tem essa coincidência, o link aqui não foi por acaso, né? Mas essa criatura híbrida que surgiu na mitologia e tem uma história, né, e que teve o seu papel, inclusive, na mitologia de saúde, né, com o fato dele ter ensinado Asclépio e ter participado dessa construção do conhecimento de saúde no início da história aí, chama atenção para a gente para um cenário de futuro em que essas coisas estão voltando a acontecer, só que com um outro contexto. O que acontece hoje no nosso dia a dia quando a gente fala, né, de inovação, de saúde e principalmente desses personagens que vão estar vivendo nos tempos em que nós estamos? A existência desses centauros modernos, né, ou desses centauros do futuro, é o que a gente começa a perceber quando existem soluções que são construídas a partir dessa interação e dessa integração entre o humano, né, e a máquina, ou entre o humano e os dados, o humano e a tecnologia, a semelhança do que foi essa história lá no passado. Essa construção é importante por quê? Porque quando a gente fala de saúde em especial, né, uma das coisas que a gente nunca pode excluir, ou que é impossível separar, é que para cuidar de alguém, né, ou para poder falar de saúde, que na sua essência é o cuidado, a gente precisa de uma interação com outra pessoa. Então, cuidado a gente tem visto, né, nas mais diversas rodas de inovação aí, né, tentativas de fazer isso exclusivamente via máquina, né, e na grande maioria das vezes isso tem um efeito muito fugaz, acontece rapidamente. E quando é feito muitas vezes só com o humano, existe um desafio nesse universo digital agora que é dar escala para isso. Então a tecnologia muitas vezes ela consegue ajudar dando escala para esse cuidado ou para essa interação. Então, para os tempos que a gente vem esperando aí pelo futuro, o que nós devemos ver muitas vezes vão ser essas interações ou essas construções sendo feitas entre o humano e a tecnologia para poder mostrar caminhos, para poder construir valores e principalmente para poder construir essa relação de cuidado com as pessoas. Quando a gente fala de cuidado de pessoas, né, a saúde, por ser uma área que é extremamente regulamentada, né, tem várias barreiras de entrada, tem jornadas muito longas, então dificilmente você consegue entregar todas as etapas dessa jornada com um produto só, ou seja, você precisa de uma integração muito grande entre vários atores, entre vários produtos, entre várias empresas para que esse cuidado seja entregue de maneira completa. O desenho, muitas vezes, dessas soluções, né, ele precisa ser feito olhando para essas necessidades, mas olhando também para o todo. Hoje, quando a gente fala de construir uma solução, né, ou entregar inovação na área de saúde, isso não pode ser feito de maneira desconectada. Existem muitas iniciativas, muitas health techs hoje que procuram resolver todos os problemas com uma coisa só. Isso, para a saúde, não funciona. Né? Não funciona fazer isso só com tecnologia, né? Para se entregar saúde é fundamental essa integração, tecnologia e humano. E também é muito importante essa compreensão do todo para que se possam resolver alguns problemas. E um problema sendo resolvido depois do outro, né, a gente consegue resolver grandes problemas aí. Agora, o que tem sendo feito, né, ao longo desses últimos anos, muitas vezes, é uma construção de soluções olhando muitas vezes só para a estrutura que já está colocada,
para as necessidades, muitas vezes, das fontes pagadoras, ou seja, de quem paga a saúde, e às vezes falta muito esse olhar do paciente na construção dessas soluções. E é interessante dessa frase do Malcolm Gladwell aqui, né, é porque essas soluções que estão sendo construídas a partir do paciente, elas estão ganhando, né, uma escala e uma importância, e principalmente investimento, de uma forma muito diferente do que acontecia anteriormente. A startup no mundo, né, que recebeu o maior investimento, o maior unicórnio em saúde, é a Romans Healthcare, que é uma startup que foi criada para oferecer serviços de saúde sobre a ótica do paciente. Então, foi uma empresa que foi fundada por pacientes que tinham uma condição crônica e que precisavam de um acompanhamento ou queriam procurar, né, um cuidado diferente daquele que era oferecido pelo sistema, da forma como estava lá. Quando a gente faz as soluções em saúde, né, construídas a partir das necessidades do paciente também e primeiramente, a entrega de valor ela é muito maior do que simplesmente quando a gente faz isso de cima para baixo. O desafio de investimento, ele acontece sempre, né? Porque as coisas em saúde elas não são baratas e não são simples. Em sendo complexas, elas vão exigir muito investimento. Mas existem muitas soluções que fazem sentido mesmo sendo simples. E aí eu queria usar essa frase do Buckminster Fuller, né, sobre a questão de olhar para as estruturas como elas estão e literalmente pensar fora da caixa, né? Mas o pensar fora da caixa construindo algo novo, construindo algo diferente. E aqui é onde a gente começa a contar uma outra história, a história do pão de queijo do Sabin, né? Vamos lá, ponto alto agora, né? Vamos contar o segredo do pão de queijo do Sabin. Então, essa história que eu vou contar aqui, obviamente, ela, se vocês forem fazer uma busca na internet, vocês vão encontrar isso em uma das palestras da doutora Janete, da doutora Sandra, falando um pouquinho da história do seu Ferreira, né? Isso também está no livro delas, né? Que recomendo aí, está na Amazon, vocês podem adquirir. O que aconteceu em 1984, né? E aí, quando a gente fala de inovação, não necessariamente a gente precisa de um contexto de tecnologia, né? A gente precisa de horas e horas de programação, né? Milhares de terabytes de solução rodando por trás para poder entregar alguma coisa. Inovação, muitas vezes, tem que estar focado nessa necessidade do paciente e nessa dor ou nesse desejo de entregar melhor. Quando elas fundaram um laboratório aqui na Zanorte, né, em 84, a doutora Janete sempre tinha uma preocupação de, ao término do atendimento, garantir uma entrega, um pequeno mimo, um pequeno presente para poder fazer daquela visita, né, uma boa experiência. É incrível porque assim, é um laboratório, né, em que, historicamente, você chega de manhã, ou seja, geralmente você não dormiu tão bem de um dia para o outro, né? Espera-se que você tenha dormido bem para poder fazer os exames, mas às vezes a pessoa vai dormir preocupada, acorda em jejum e chega num lugar onde você vai levar uma agulhada, né? Então, isso tinha tudo para ser uma coisa desagradável, né? Então, assim, olha, vou em jejum para um lugar que geralmente não é uma temperatura confortável, porque precisa de algumas exigências por conta de questões sanitárias, de temperatura, tudo mais. Vou ser furado e aí depois vou ser liberado. Só que essa preocupação em atender, né, em atender bem sempre, que é uma das coisas que é do DNA do Sabin, começa lá nessa história do pão de queijo. E o que essa história do pão de queijo do Sabin tem, né? Nessa preocupação de ter uma entrega depois da coleta do sangue, inicialmente, ali no edifício de clínicas, aqui na Zanorte, era oferecido um pirulito e um sonho de valsa, né? A doutora Janete se recusava, né, e até hoje falar isso para ela fica chateada, né, de oferecer um biscoito de água e sal e um café, né, depois de qualquer coisa. Mas nessa de oferecer esse doce, né, ou esse chocolate depois do evento, aconteceu que um dia uma criança que foi fazer exame, né, ela fez a coleta e depois recebeu ali aqueles bombom e o pirulito.
E na época a doutora Janete, ela colhia sangue, atendia o cliente, processava o exame, fazia tudo, né? O laboratório era bem pequeno. E aí, quando ela foi processar o exame, essa criança era diabética e estava com a glicose super alta. Sem celular, sem nada, ela pegou o carro, foi atrás da família e falou, olha, não coma esse bombom, vá direto procurar o serviço médico, né? Que é outra coisa que é muito marcante também lá na companhia, que é a questão da preocupação com o bem-estar do cliente, né? Resultado crítico, a gente tem isso muito forte lá. E ficou a pergunta, poxa, como é que eu vou fazer para poder garantir uma boa experiência, porque pirulito e bombom nunca mais, né? E aí, nessa procura de achar uma boa experiência, que a unidade que tinha em Taguatinga, tinha uma pessoa que fazia pão de queijo, o pão de queijo era muito bom. A doutora Janete fez o contato com essa pessoa, ela passou a ser fornecedora do Seib, que é o seu Ferreira, lá do Delícias de Minas. Se vocês forem no Seib, vocês vão receber um pacotinho lá, está escrito Delícias de Minas, né? E aí, o que acontece? Nessa história, firmou-se uma parceria que dura até hoje, né? E esse pão de queijo, e eventualmente com cappuccino ali, depois do término dos exames, garantiu uma entrega, né? Uma experiência agradável ao final dessa jornada que era tão difícil, né? Acordar de manhã, em jejum, levar uma agulhada, mas no final, obviamente, além disso tudo, a questão da cortesia e do atendimento, e que até agora a gente não está falando zero de tecnologia, né? Mas a gente está falando muito de inovação, por quê? Porque essas escolhas, elas foram feitas olhando para três coisas, né? Essa frase aqui é do Jorge Silva, que é um amigo que é médico, tem uma empresa de informação e anestesia lá em Santa Catarina, né? Ele digitalizou a jornada do anestesista dentro do centro cirúrgico, um trabalho super bacana. E ele sempre comenta que a inovação ela é fruta de background, ou seja, das suas experiências, de um atrito e de muito suor. E assim que o Seib construiu sempre a inovação na companhia, né? E aí é dessas histórias que a gente vem aqui contar um pouco. Qual era o background da doutora Janete, né? De acolher bem, de receber bem, né? Ou seja, de garantir uma boa experiência. Sabia que pão de queijo era uma comida boa e é uma comida que traz consigo memórias, né? Na época, a decisão foi puramente intuitiva, né? Ainda é. Agora, o incrível é o seguinte, que os dados eles vêm mostrando agora, mais recentemente, principalmente os dados de neurociência, e isso ficou muito forte durante a pandemia, um conceito chamado de comfort food. O que é isso? É uma memória, é uma comida que te traz uma liberação de substâncias no cérebro, de serotonina, de endorfina, e principalmente vincula aquela experiência sensorial com uma memória do passado, e isso causa no seu cérebro uma sensação de bem-estar incrível, tipo uma experiência Disney. Então, aquilo que na época, né, era intuitivo, mas fazia parte do background, associado a um atrito, ou seja, eu preciso atender bem o meu cliente, eu preciso atender bem esse cliente que chega na unidade. Associado a muito suor, ou seja, a muito trabalho, a atender muitas vezes e a fazer essa ponta toda, né, de conhecer a jornada do paciente, foi o que fez no Seib, né, acontecer o pão de queijo, que é uma grande inovação. Então, o pão de queijo ele tem ciência por trás. Parece que não, mas existe ciência por trás do pão de queijo do Seib, né? E é dessa forma que, quando a gente torna, né, essa oportunidade de experiência, né, ou quando a gente encontra uma necessidade, e diante dessa necessidade, esse atrito, ou seja, esse desconforto, essa necessidade de entregar melhor ou de fazer bem para o cliente, começa a provocar na gente criatividade, e aí é uma das coisas que esse evento aqui, ele existe para fomentar muito dessa criatividade, né? A palestra aqui hoje é justamente para impulsionar essa criatividade, né? Impulsionar esse desejo de resolver. E com essa criatividade a gente começa a criar ou usar essa criatividade como ferramenta de aprendizado, ou seja, eu faço uma vez, né, deu certo, eu entendo por que deu certo e começo a replicar, ou deu errado, rapidamente eu corrijo e continuo a procurar um caminho para poder acertar, é que cria um caminho para a gente poder atingir a inovação.
Então, a saúde, assim como todas as outras áreas, tem semelhanças na inovação, que é essa jornada de criatividade e aprendizado. Mas existem esses pontos que são muito objetivos, são muito específicos, né, para essa jornada. É importante entender aqui que não dá, né, para inovar em saúde de qualquer maneira, de qualquer forma, né? Como eu disse no início, para que a gente possa fazer a inovação em saúde, é fundamental que a gente crie isso respeitando toda a regulamentação que já existe estabelecida. Mas, em fazendo isso, né, a gente usa a criatividade como motor para procurar soluções a partir daquilo que faz sentido para o nosso cliente, principalmente usando isso que a gente tem de background para poder alcançar essa entrega de inovação. Aí estão os QR Codes das nossas 3 unidades, né, do laboratório, do Rita Saúde, que é a plataforma de ecossistema de saúde que eu sou head, e do SkyHub, que é o nosso hub de inovação, né. Convido vocês a conhecerem o SkyHub pela internet. Existem algumas startups lá que são residentes no SkyHub, né, e é uma porta que está aberta aí para a cidade, para a gente fazer a interação com a inovação. 5 minutos ainda, queria abrir para perguntas, se tiver alguma, para a gente fazer um bate-bola aqui. Muito boa tarde. Eu sou Francisco, eu sou da FAP. A pergunta que me traz aqui é a de ver esse crescimento fantástico do laboratório SEIB e me vem à mente qual efetivamente vem sendo o investimento do SEIB na área de pesquisa e inovação. Assim, a gente tem por orientação organizacional, né, não trabalhar com valores, mas dá para poder te dizer sobre quais são as áreas onde os investimentos estão acontecendo, né? Então, existe um investimento, uma vertical de investimentos em corporate venture, né, e inovação aberta, onde está muito o SkyHub, né, e a presença do grupo também num fundo de corporate venture, né, que é um CVC, que é o Cortex, que inclusive é feito em parceria junto com o Fleury. Então, essa é uma das frentes em que a companhia tem procurado aprender com o mercado, né, e essa é a proposta de inovação aberta e corporate venture. E existe uma frente de investimento muito em pesquisa clínica também, né, acho que todos acompanharam aí. O SEIB foi um dos primeiros laboratórios, né, a entregar o RT-PCR para a Covid-19, né, antes de todos os outros laboratórios aqui da cidade. A gente tem uma inovação também muito forte na área de TI. A gente foi um dos primeiros laboratórios a fazer a integração dos nossos dados com a RNDS, né, a Rede Nacional de Dados em Saúde. Então, existem 2 frentes bem estabelecidas. A Rita Saúde é uma spin-off, né, que é uma outra modalidade de inovação, que o grupo também está fazendo um investimento para poder criar uma plataforma de ecossistema de saúde. Então, existe uma atuação bem estruturada e planejada aí, né, para todas as frentes de inovação, quer sejam elas inovações incrementais no próprio processo de medicina diagnóstica, medicina laboratorial, quanto para essas áreas de inovação aberta aí. Oi. Boa tarde. Boa tarde. Fernando, parabéns, uma excelente apresentação aí. Você falou sobre a questão da inovação, desenvolvendo todo o ambiente empresarial, chegando até o SkyHub aí. A pergunta é sobre o ambiente interno. A inovação parte de uma movimentação, é feita por pessoas. Como é que esse trabalho dentro do SEIB motiva as pessoas a ter o mesmo olhar que a fundadora teve, carregando isso e conectando o processo de Open Innovation? Pelo que eu estou vendo, vocês acabam apoiando também Venture Capital, né?
fazendo esse andamento. Então, como é que vai? Desde a jornada interna das pessoas, conectada a esse pensar e gerando, então, uma conexão com investimentos externos. Não tem como você ter resultado sem ter clima. Então, geralmente, né, se trata muitas vezes de uma forma muito linear que o resultado ele orienta todo o restante, né? A gente trabalha numa empresa, eu tenho bastante alegria de dizer isso, né, onde o clima é uma questão muito importante, né? Então, assim, muito importante a ponto de pesar em decisões de uma maneira determinante. Então, garantir um bom clima, né, garantir que as pessoas estejam trabalhando de maneira engajada, né, e de maneira principalmente empoderada. Se você for uma das unidades do SEIB, uma das coisas que é característica nessas unidades é que, primeiro, todas as pessoas estão envolvidas com o processo. E quando a gente fala de inovação, né, principalmente de inovação aberta, e aí esse ponto que eu quis construir aqui com a história da doutora Janete principalmente, né, é que inovação muitas vezes não depende exclusivamente de tecnologia dura, né, que é essa tecnologia que envolve codificação, envolve TI, mas muitas vezes pode depender de tecnologia leve, né, e essa tecnologia leve é onde entra a questão da gestão de pessoas. Então, gestão de pessoas hoje tem tido um olhar para transformação digital, existe um esforço muito grande da companhia em trazer essa caminhada. A pandemia ela trouxe cenários bastante desafiadores e que provocaram esse comportamento, né? Mas nunca deixando as pessoas em segundo plano, pelo contrário. Uma das coisas que é importante, né, dizer que durante o período da pandemia, o SEIB foi uma das poucas empresas que não demitiu, né, não houve corte de pessoas. E isso garantiu os resultados de 2020, muitas vezes, porque as pessoas continuaram trabalhando motivadas. Então, ter pessoas engajadas, com um bom clima organizacional, isso é uma das coisas que é prioridade zero dentro da companhia. Isso a começar pelas fundadoras, passando pela presidência, até as unidades, né? Então, isso é uma questão que é vertical na empresa, né? Isso permeia horizontalmente também todas as unidades de negócio. Isso garante, né, que as pessoas, tendo um ambiente confortável para poder trabalhar, elas tenham liberdade para poder sugerir, para poder fomentar a melhoria. Então, recebi uma placa de encerrado. Encerrou. Gente, obrigado aí. Queria agradecer mais uma vez ao Grupo SEIB pela oportunidade de estar falando aqui em nome do grupo. Agradecer a minha esposa, Alessandra, que eu acho que ela está assistindo, né? Mandou os links para todo mundo da família, e todo mundo, né? Mandei para os amigos aí também, né? E para vocês aqui, espero que vocês levem para casa aí o que a doutora Janete e a doutora Sandra sempre colocam, né? Que o SEIB é feito de histórias e que essas histórias possam somar com vocês aí na construção desse background para inovar em saúde. Um abraço.